Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque, olha, vencemos ontem o Atlético Mineiro, mas foi um jogo em que nós conseguimos o resultado, aliás, resultado muito importante, mas o desempenho foi terrível, né? O desempenho não foi absolutamente nada do que nós gostaríamos que o Grêmio colocasse em campo. Mas eu ainda sigo na linha. Ontem, depois do jogo, eu trouxe aqui a minha visão de partida. Eu ainda sigo na linha, embora que seja algo muito pequeno ainda, algo bem pequenininho nessa história toda, que o Grêmio evoluiu um pouco. Eu vi pelo menos um pouco de evolução nesse time do Grêmio de ontem, que foi um Grêmio que já não tentou somente bolas ligadas diretamente do goleiro para o ataque, um Grêmio que colocou a bola no chão em certos momentos, que conseguiu fazer saídas. É verdade, não foi um Grêmio que teve um meio-campo protagonista. Concordo plenamente. O início de jogo, se não fosse pelo Volpi, a história seria totalmente diferente. Porque o Volpi ele começa a partida fazendo 4, 5 milagres. Em 10 minutos ele já tinha feito 3, 4 defesas impressionantes, que não é qualquer goleiro que faz. Não é qualquer goleiro que faz. Então, assim, o Volpi ele mudou a história do jogo completamente. Completamente. Então, é muito pouco ainda. É muito pouco. Mas tivemos um início. E tomara que seja um bom início para que a gente possa ali na frente ter algo muito melhor. Agora, fato é, o meio-campo do Grêmio continuou sem ser protagonista. O meio-campo do Grêmio continuou com falhas defensivas. Ontem não, já na sexta-feira, quando sai a lista de relacionados, nós nos surpreendemos com o Cuéllar fora dessa lista. Muito bem. O Alex Bagé, ele trouxe uma informação de que o Cuéllar ele não tem agradado nos treinamentos. De que o Cuéllar ele tem deixado a desejar. E de que não bateu o santo dele com o do treinador. Diogo, o que tá querendo dizer? Que os caras não estão se dando? Não, não é isso. Não é essa a informação do Bagé. A informação é de que o Cuéllar não está fazendo nos treinamentos o que o Quinteiros gostaria que ele fizesse. Ele não está tendo o protagonismo do qual era esperado, já que ele veio como a principal contratação do nosso meio-campo até o momento. Veio o Camilo, tudo bem, né? Mas o Cuéllar era a principal contratação e ele não está desempenhando isso. E essa é a principal informação. Só que o Quinteiros, na sua coletiva, ele disse que o Cuéllar sentiu dores musculares ao longo da semana. E que essas dores musculares relatadas pelo jogador fizeram com que ele não fosse para a partida, embora ele quisesse jogar. Ele gostaria de ter ido, de ter atuado. Mas o Quinteiros preferiu deixá-lo fora do jogo de ontem contra o Atlético para ter o jogador para o jogo da Sul-Americana agora no meio de semana. Então, são duas informações bem distintas, né? A do Bagé, de que o Cuéllar não está fazendo nos treinamentos, né? Não está encantando o treinador. E a versão oficial dada pelo Quinteiros é que o jogador sentiu uma moléstia muscular, que são dores musculares, e por conta disso ficou de fora do jogo de ontem, tá? Te trago os dois lados. Porque é sempre importante isso. O jornalismo é isso, é os dois lados. E aí, com o tempo, a gente vai ver qual é a realidade realmente de tudo isso. Eu acredito, de verdade, assim, ó, pode estar até acontecendo do Cuéllar nos treinamentos não estar mostrando o que o Quinteiros gostaria de ver. Tá? Isso seria até natural, eu diria. Porque o Cuéllar estava numa liga totalmente sem adrenalina, totalmente sem ritmo pegado. O futebol brasileiro tem esse ritmo mais intenso. E ele estava numa liga já há bastante tempo que não tem essa intensidade toda. Então é mais do que natural que o Cuéllar, pelo menos na minha opinião, demore a entrar nesse ritmo. Então eu não vejo problema nenhum caso essa informação do Bagé venha a se confirmar. É um baita, né? De um jornalista, eu não vou colocar em xeque a informação dele, mas não me surpreenderia justamente por isso. O Cuéllar estava há bastante tempo numa liga que não tem competitividade, que não tem uma pegada mais forte, né? Pelo menos no tempo que ele estava por lá. Então, e ele já não vinha jogando com tanta regularidade. Então, por conta disso, é mais do que natural. Mas não me surpreende, daqui a pouco o Cuéllar pode sim ganhar, ainda mais nesse ritmo, né? Nessa tendência de que o Quinteiros mantenha esse tripé de volantes. Então é muito possível sim que logo ali na frente o Cuéllar volte a ganhar oportunidades e com toda certeza ele pegando esse ritmo ele vai assumir sim a titularidade. Não sei ainda no lugar de quem, mas com toda certeza ele volta logo logo. Outra surpresa que nós tivemos ontem também
foi a não entrada do João Pedro. O João Pedro não estar no lugar do Igor Serrote, tudo bem, a gente até entende porque o Igor foi bem, a gente já tinha informação de que ele tinha agradado o Quinteiros, mas ele não ter entrado e o João Lucas entrar depois no intervalo, aí tem coisa, né? Aí o Quinteiros foi questionado sobre isso e realmente o João Pedro perdeu espaço por opção técnica. Na opinião do treinador, o João Pedro ele é um jogador muito ofensivo. E a característica dele não ajuda. O Quinteiros neste momento quer segurança defensiva. As entrevistas que o Quinteiros conversa com a imprensa, as falas do Quinteiros, ela vai muito na ideia de ter um Grêmio defensivo, um Grêmio que segure os adversários e que estanque a sangria de gols que o Grêmio vem tomando desde o ano passado. Então ele vai optar por times fechados, por times que marquem, por times que não deixem o adversário participar tanto. E o João Lucas, na concepção do treinador, não é este jogador. O Igor é mais defensivo e o João Lucas também. O que me leva a crer que o João Pedro sai de titular para ser a terceira opção. Porque se o Igor ganhou a titularidade e o João Lucas entra por ser um jogador defensivo, o João Pedro só entraria num jogo onde o Grêmio, por exemplo, adversários menores agora na Sul-Americana, o João Pedro pode até ganhar uma sequência, pode até ganhar ali a sua oportunidade. Mas em jogos mais fortes que o Grêmio vai ter daqui pra frente, bom, aí o João Pedro vai ser a terceira opção. É o que dá a entender a fala do Quinteiros ontem na coletiva. Outras duas situações também que acabaram gerando desconfiança e tudo mais, é a não entrada do Monsalve e do Cristaldo. Os dois jogadores ficaram de fora, não entraram nem durante a partida. O Quinteiros ele justificou que ele quer um time protagonista. Ele não está tendo isso. Mas ele quer um time que desempenhe bem pelo meio. O grande problema disso tudo, todo mundo vai dizer, então tem que ter meia, tem que ter um meia que segure, que carencie, um meio que distribua bem, um meio, né, que segure a bola quando precisa e tudo mais. E esses caras seriam, né, as opções. Só que o Quinteiros ele justificou, dizendo que quando ele utilizou o Monsalve e o Cristaldo no gauchão, os dois jogadores não desempenharam. O meio-campo não deu certo. Eles não ajudavam na recomposição, na marcação. E ele quer isso. Por isso que eu digo para vocês, as falas do Quinteiros, ela vai muito ao encontro de que ele quer um time defensivo. Um Grêmio que se defenda muito bem. Se atacar, show, vamos atacar. Mas ele quer um time defensivo. Lembra do ano passado, os outros anos que a gente tinha o Renato, que queria um time ofensivo? Se nós tomarmos 10 gols e fizermos 11, tá 10. Lembra daquela história do Renato? A história do Quinteiros ela é justamente ao contrário. Ele quer um time que defenda. E essa é a ideia que ele vem passando. Ele quer um time, ele quer todo mundo que saiba defender muito bem. E esse protagonismo no meio-campo, pelo menos na opinião do treinador, é sem o Cristaldo e sem o Monsalve, porque eles foram utilizados no Campeonato Gaúcho e não deu certo. Quando foi utilizado o Edenilson, o time ganhou segurança pelo meio, ganhou mais poder de marcação e conseguiu atacar. Então, mesmo que ataque menos, mas que se defenda melhor, o Quinteiros deverá manter esse time. Por isso que eu digo, a tendência é a repetição de time para os próximos jogos. Ele chegou a dizer que está triste, porque não é esse o time que ele quer ver ainda. Ele viu evoluções, ele viu os jogadores que evoluíram, mas ele viu também erros repetidos. Ele vê uma evolução no time, mas ainda não é o que ele quer. E que isso vai acontecer ao longo dos jogos, ao longo das partidas. Tá bem? Quero avançar com vocês para falar agora sobre situação de mercado. A janela de transferências interna fecha agora no próximo dia 11 de abril. Contratações de jogadores que estão atuando aqui no nosso país, jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, essa é a regra. E o Grêmio tentou nos últimos dias a contratação do Enio. Tá? Ontem o Rossato, na zona mista, confirmou que o Grêmio buscou informações, que o Grêmio sondou, que o Grêmio realmente fez proposta, só que o Juventude pediu valores muito altos. A proposta do Grêmio foi de 3 milhões de reais, valores esses que seriam pagos parceladamente, só que o Juventude negou. O Juventude foi para as cucuias e pediu 17 milhões de reais, e o Grêmio não vai seguir com esse negócio. A pedida foi muito alta e o próprio Rossato confirmou a informação da proposta e confirmou também que o Grêmio não vai seguir pela contratação do jogador. Só que o Grêmio precisa contratar zagueiro, e essa é a grande espera do torcedor e até do treinador, eu diria.
Só que muito provavelmente o Grêmio não vai contratar zagueiro nessa janela. Tá? Muito provavelmente isso não aconteça. E essa informação também foi passada pelo Rossato. Porque o Grêmio está olhando para o mercado brasileiro, o Grêmio não está vendo este jogador, porque o Grêmio não quer contratar por contratar. Mais uma vez essa fala foi repetida. O Grêmio quer contratar para resolver. E o Grêmio não está encontrando este jogador no mercado brasileiro. Esse jogador precisa se encaixar nas pretensões do treinador, do que o time precisa e principalmente na parte financeira. E o Grêmio não está encontrando este atleta no Campeonato Brasileiro. Os jogadores que o Grêmio encontra estão abaixo do que se espera dentro de campo e os jogadores que se encaixam no que o Grêmio espera estão fora da realidade financeira do clube. Então hoje a grande tendência, a tendência fortíssima eu diria, é que o Grêmio vai contratar apenas em junho, no meio do ano. E esse jogador, o preferido da direção nesse momento, que o Grêmio mantém conversas, é o Romagnha. Romagnha, jogador que foi pedido pelo treinador, jogador que o Grêmio já tentou no início do ano e que entende que seria o jogador ideal para formar a dupla de zaga com o Wagner Leonardo e que esse é o jogador que o Grêmio entende que vai formar esse time, pelo menos defensivamente, e esse não seria um jogador que o Grêmio contrataria por contratar, porque já tem o Wagner, já tem o Rodrigo Eli, já tem o Gemerson, já tem o Gustavo Martins, já tem o Vieri, que é zagueiro, mas é utilizado pela lateral, mas é mais um zagueiro. Então assim, o Grêmio entende que trazer um jogador por trazer não adianta. O Grêmio quer trazer para resolver. Trazer por trazer, já tem jogadores aí no elenco. E tem mais o Kahneman ali na frente, né? A gente não sabe como é que vai ser a volta do Kahneman. O Wagner Leonardo jogando pela esquerda, se o Kahneman seria improvisado pelo lado direito, ou se o Wagner iria para o lado direito e o Kahneman voltaria para titularidade pelo lado esquerdo. Enfim, é uma situação que a gente vai ver ali na frente como é que vai acontecer. Mas tem mais o Kahneman ainda na nossa lista de zagueiros, tá bem? Então, tendência é de não contratação de ninguém nessa janela, que fecha agora dia 11 de abril. O Grêmio segue de olho no mercado, é verdade. Chegou a buscar até o Pituca, lembra que eu falei para vocês? Buscou informações, não chegou a avançar. O Pituca lá do Santos, volante. O Grêmio ainda olha também para centroavante, mas a grande contratação que seria para a zaga, tendência é que isso não aconteça. Tá bem, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti o que tu achou do jogo de ontem, o que tu acha desse parecer do Quinteiros, que o time não foi bem, evoluiu um pouco, mas ainda não é o que ele espera. Comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião e eu vou acompanhando e vou também aqui respondendo alguns de vocês. Tá bem? Grande abraço, tchau!